Estava acompanhando, logicamente adorando ao Senhor, e observei o seguinte: enquanto no outro extremo da terra nós vemos a perseguição dos crentes, no outro extremo da terra nós vemos o poder de Deus agindo na vida dos irmãos, em especial no testemunho de Fátima e de Carla. Nós somos gratos a Deus por isso e vemos o poder de Deus e o amor de Deus por nós, mesmo sendo pecadores, mas pela misericórdia e a graça de Deus que é derramado em nossas vidas por causa de Cristo e a confiança que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor olha para nós e nos concede bênção sobre bênção todos os dias em nossa vida. Nós devemos ser gratos por isso, e isso é uma alegria para nós. É uma alegria a gente ver como Deus age em nossas vidas, como Deus age na vida dos seus santos, como Deus age na vida de toda a sua criação. Nós somos gratos por isso. E devemos orar por aqueles que estão sofrendo perseguições, e orar e agradecer a Deus por aqueles que estão sendo agraciados por Deus de uma forma abundante. Hoje nós vamos continuar falando da carta aos Gálatas. O tema é o retorno à escravidão. O retorno à escravidão. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 4, versículo de 8 a 11. Esse tema fala muito sobre o conhecimento de Deus. Como nós conhecemos Deus? Nós nos surpreendemos com o que Deus faz em nossas vidas. De repente, nós estávamos falando hoje pela manhã sobre as coisas mínimas que devemos agradecer a Deus e esquecemos, e esperamos muitas vezes de coisas grandiosas para lembrarmos de Deus. Deus, Ele nos surpreende com coisas grandiosas, mas Ele também nos chama a atenção pelas pequenas coisas na nossa vida, e precisamos entender isso. Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, ele nos chama a atenção do conhecimento de Deus aí nessa passagem. Gálatas 4, versículo de 8 a 11, nós vamos ler. Gálatas 4, versos de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 4, 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são Deus, ou não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nos ilumine, Senhor, com a Tua palavra, nos dê sabedoria para o entendimento. Teu Santo Espírito que está em nós, Senhor, que venha nos direcionar esta noite, para que venhamos a compreender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nos dar. A cada momento que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor fala aos nossos corações. A Tua palavra é viva e eficaz, tão poderosa e tão valorosa. Precisamos, Senhor, entendê-la. Ajuda-nos, nos dê direcionamento, que nós possamos ouvi-la. Usa o Teu servo como instrumento. E quando nós ouvimos, ou estamos ouvindo, nós precisamos que o Teu poder esteja agindo em nossas vidas, para não só compreender a Tua palavra, mas para ser aplicada no dia a dia em nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, pelos momentos que temos de estar observando, de estar estudando
de estar pregando. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Cristo nós pedimos. Que esta igreja, que aqueles que estão nos visitando possam crescer, ser edificadas com a Tua palavra. Tudo isso nós pedimos, agradecemos em nome de Cristo. Amém. O retorno à escravidão. Nós conhecemos um pouco sobre John Wesley. O ministério dele começou de uma forma interessante. Ele era correto em sua conduta, cheio de boas obras, estudava as Escrituras, dava alimento e educação às crianças, dava esmolas aos mendigos, frequentava todos os cultos. Ele era ortodoxo na sua crença, orava e jejuava, religioso na sua prática, visitava os presos, visitava os idosos. Ele já era ordenado pastor, fazia tudo isso durante anos, mas sem ser convertido. Quando ele foi convertido, ele dizia: tudo aquilo que eu fazia por obrigação. Eu estava preso aos grilhões da religião, porque eu acreditava que era os meus esforços, que era o meu desempenho que me levaria a Cristo. Eu confiava em mim mesmo. E ele procedeu assim durante muito tempo. Até que de uma quarta-feira, num culto numa igreja anglicana, ele ouve uma exposição de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. É interessante porque Deus tem usado essa passagem para converter muitas pessoas. Converteu também Lutero, nessa mesma passagem. E John Wesley, ele ouvindo essa mensagem, ele sai do templo gritando: eu entendi, eu entendi. E no domingo seguinte, ele subiu ao púlpito e pregou. E disse assim às mulheres que estavam ali: sabem, vocês sabem a diferença das prostitutas que vendem seus corpos em Londres para as mulheres que estão sentadas nesses bancos? E veio aquele silêncio. E Wesley respondeu: não há diferença nenhuma. Todas são pecadoras e todas carecem da graça de Deus. E isso foi um tumulto enorme. Quando ele acabou a mensagem, o pároco chamou ele, John Wesley, ao canto e disse: você ensandeceu, você enlouqueceu? Como você se dirige às recatadas senhoras londrinas, da aristocracia, desta forma? Você nunca mais vai pregar aqui. E nunca mais ele pregou ali. Wesley foi pregar nas ruas, junto com um amigo chamado George Whitefield. Dizem que nas ruas chegaram a pregar para 10 mil pessoas ao mesmo tempo. E eles pregavam sobre o pecado, arrependimento, inferno, mudança de vida. As pessoas caíam no chão por causa da convicção de pecado, chorando com um terrível e profundo senso de miserabilidade dos seus pecados. Haviam os carvoeiros que trabalhavam nas minas de carvão, e eles saíam com os seus rostos sujos de carvão. E quando eles passavam nos lugares onde os dois estavam pregando, quando eles saíam dali, depois do seu trabalho árduo, ficavam as marcas nos rostos dele, das lágrimas que eles vertiam. E todos que olhavam para aqueles carvoeiros, aqueles homens, todos diziam: eles passaram por Wesley. Eles passaram por Wesley. O que a gente pode aprender com tudo isso? É interessante também que depois, no final, ele dizia: naquele tempo,
eu tinha a fé de um servo, de um escravo, não a fé de um filho. Olhando para essa história de Wesley, nós tentamos trazer aquilo que Paulo está nos ensinando aqui nessa passagem, sobre a inconstância dos muitos cristãos nos nossos dias, que nos deixam preocupados. Nós podemos olhar para os nossos dias. Isso aconteceu no século XVIII, no grande avivamento que teve na Europa. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, nós queremos e almejamos o avivamento. Nós esperamos que os cristãos reajam à palavra. A palavra que vai nos transformando, que vai nos impactando, que vai nos chamando a atenção todos os dias de nossa vida, quando nós a ouvimos. A pergunta é: o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com os cristãos? E isso nos deixa preocupados. Nos deixa preocupados porque nós ficamos aguardando. Quando vamos acordar em relação a isso? Parece que ainda os cristãos não encontraram a sua identidade ou a perderam. É como se nós pegássemos dois conceitos de submundo e subcultura. Dois extremos. Submundo é o conjunto de marginais ou delinquentes visto como um grupo social organizado. E subcultura é um grupo de pessoas com particularidades determinadas que desenvolve ou busca desenvolver uma divisão cultural menor. E nós procuramos ver em qual desses termos estamos ou em qual dessas divisões estamos. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Como nós devemos encarar a nossa vida cristã? E nós tentamos descobrir, através da palavra de Deus, quem nós somos e o que devemos fazer com ela, como devemos agir, como devemos ser diante das circunstâncias e diante da palavra de Deus que tem nos impactado, nos chamado a atenção, nos exortado dia após dia. Os Gálatas, eles eram do mundo, a maior parte dos Gálatas eram gentios, eles viviam em um sistema religioso mundano, eles saíram do mundo, eles foram impactados com a palavra de Deus, eles foram transformados com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma bem intensa. Eles receberam as pregações dos discípulos de Cristo, e, no entanto, eles também foram influenciados por aqueles judaizantes, como nós estamos observando aí constantemente na palavra de Deus em Gálatas. E agora eles queriam voltar para as suas práticas de uma forma diferente. Eles iam criar um mundo deles, ou um mundo particular, uma subcultura, vamos dizer assim. Paulo ele vai nos mostrar nessa passagem o que ele está observando e qual é a preocupação dele, que também é a nossa preocupação. O argumento teológico aqui é que nós somos evangélicos ortodoxos, sim. Podemos explicar o evangelho com clareza e podemos sentir cheiro de doutrina falsa a quilômetros. Se alguém nos perguntar como os homens podem conhecer Deus, a gente logo responde: mediante Cristo Jesus, o Senhor, graças à cruz e sua mediação, confiados nas promessas, pelo poder do Espírito e exercício da fé pessoal. Essas são as nossas respostas. E isso é lógico, isso é real, isso é importante. Entretanto, irmãos, a alegria, a liberdade de espírito, que constituem as marcas de quem conhece Deus, são raras em nosso meio.
Por que eu estou dizendo isso? Esses são os nossos dias. E nós devemos nos policiar em relação a isso. Qual é a alegria que temos em conhecer a Deus? Qual é a liberdade que temos em conhecer a Deus? Como nós podemos entender isso? E qual a diferença que isso faz em nós? Essas são as perguntas que devemos responder para nós mesmos. Pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Parece uma contradição, mas é aquilo que Deus tem nos usado para tentar buscar as respostas na própria palavra dele. Intelectuais no saber e no proceder. Podemos saber tanto quanto Calvino, quando a gente estuda as suas obras, quando a gente lê as suas obras. Contudo, ao contrário dele, sabemos bem pouco a respeito de Deus. Pode-se saber bastante sobre piedade sem ter muito conhecimento de Deus. A diferença entre conhecer Deus e o mero conhecimento sobre Ele está em não sermos afetados pelos prazeres e desprazeres que tivemos do conhecimento dele. Vamos explicar isso melhor. Por exemplo, à medida que nós estamos conhecendo Deus, nós vamos entender que a nossa vida continua dia após dia. Entende? Nós temos prazeres e desprazeres. Nós alcançamos os nossos objetivos e nós somos frustrados nos nossos objetivos. Nós somos perseguidos, nós alegramos com os nossos irmãos, nós entristecemos. Diante de toda essa circunstância, nós estamos conhecendo Deus e nós nos alegramos com tudo isso. Nós entendemos que nós podemos saber bastante sobre piedade sem ter muito conhecimento de Deus. Podemos ter conhecimento de Deus, sim, sabendo que todas essas coisas que nos envolvem no nosso dia a dia ainda nos dá a condição de, mesmo com todas as circunstâncias difíceis, nós entendemos que nós conhecemos Deus e nos alegramos com Ele. Nós somos piedosos em relação a Ele. Nós entendemos que, mesmo que tendo Deus e sofrendo com Deus, nós ainda cremos nele e seguimos a Ele e tentamos obedecê-lo. É isso que o argumento teológico vai nos dar condições de responder aquilo que Paulo tem para nos ensinar. Qual é a estrutura de Gálatas? Em capítulo 4, versículo de 8 a 11. No versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre a falta de conhecimento. Ele vai falar sobre a adoração errada dos Gálatas. No versículo 9, ele vai falar da dádiva do conhecimento. É o valor e o desprezo, parece uma contradição. O valor do conhecimento em relação ao desprezo do conhecimento. No versículo 10, ele vai falar sobre as práticas do conhecimento errado, quando os Gálatas vai tentar retornar para uma prática, fazendo um sincretismo daquilo que ele conhece de Deus, e fazendo uma prática errada daquilo que ele conhece de Deus, como um sincretismo, versículo 10. E no versículo 11, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, ele como aquele que ensina, ele vai indagar, não conheceram corretamente a culpa do ensino. É isso que Paulo está nos ensinando nestes versículos. Nós veremos aqui um contraste entre a fé no Evangelho e as religiões do mundo. O contraste entre a fé no Evangelho e as religiões do mundo. Primeiro, versículo 8. Versículo 8 diz: outrora, porém não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. A falta do conhecimento, a adoração errada
dos Gálatas. Cada vez mais, irmãos, o povo é atraído dos poderes que, pela natureza, não são deuses. Aí você pergunta para mim, pastor, mas como é que é isso? Nós não somos atraídos por deuses, porque nós sabemos quem é o único Deus. Primeiro, nós somos monoteístas. Paulo, primeiro, ele está falando dos Gálatas. Os Gálatas tinham uma vida totalmente de idolatria. E, ao mesmo tempo, eles eram escravos. Óbvio, porque eles viviam num sistema de deuses. E eles serviam a esses deuses. Paulo, ele descreve o estado pré-cristão dos Gálatas, a ignorância acerca de Deus. Eles eram escravos, doulos, de seus deuses. A frase por natureza aí mostra que eles estavam inseridos ali através dos demônios. Paulo, ele demonstra isso de alguma forma. Eles eram escravos nos vários sistemas religiosos. Seus deuses eram incapazes de guiá-los à liberdade. Mas o que tem a ver isso com a gente? A gente vai ver melhor sobre isso mais à frente. Segundo lugar, versículo 9, que é o versículo-chave, Paulo vai falar sobre a dádiva do conhecimento, o valor e o desprezo. Olha o versículo 9. O versículo 9 diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vocês querem voltar a serem escravos novamente? Como é que pode? Vocês já conheceram Deus e agora vocês querem voltar às práticas antigas? Paulo aqui indica o retorno de uma relação. Você tem que voltar a uma relação sadia ao Pai. A expressão melhor ou antes aí na sua Bíblia significa mais importante que. Então, se você conheceu a Deus, ou melhor, ou mais importante que, Deus te conheceu. O que é mais importante, você conhecer a Deus ou Deus te conhecer? É mais importante, irmãos, é que Deus nos conhece. Deus nos conhece de uma forma especial, porque nós o conhecemos limitadamente. Deus nos faz conhecer de várias formas, mas especialmente nós o conhecemos através da palavra, o suficiente para a gente entender quem Ele é e quem nós somos. Agora, nós conhecemos a Deus à medida que nós vamos meditando na palavra dia e noite, à medida que nós vamos falando com Ele através da oração. Quanto menos nós lemos, quanto menos nós oramos, menos nós o conhecemos. Paulo está chamando a atenção de Gálatas porque eles conheceram a Deus por causa da palavra pregada a eles. Eles absorveram, eles receberam Cristo, mas eles estavam deixando a palavra. Eles estavam se envolvendo novamente com os deuses. Que deuses era esse? Se outrora eles deixaram os deuses deles, as práticas erradas deles religiosas, e agora eles estavam com Deus, mas agora... Aí Paulo chama a atenção, ele diz: olha, vocês conheceram Deus. Agora, o melhor, o mais importante, Deus te conhece. Deus nos conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu coração. Ele sabe o seu levantar e o seu deitar. Ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele sabe todos os seus anseios, todos os seus defeitos, todas as suas práticas, todos os seus pecados. Ele conhece cada fio de cabelo, quantos tem na tua cabeça, quantos estão brancos, quantos ainda estão pretos, quantos estão pintados. Sabe de tudo. Nada é escondido dele. Deus nos conhece de uma forma especial. De uma forma especial porque Ele nos alcançou. Pela misericórdia e graça, Ele nos deu o seu Filho. E quando Ele nos olha, Ele vê o Filho.
E Ele nos ama de uma forma tão especial, mais do que o próprio Filho, porque Ele deu o Filho por nós. E a gente esquece disso. A gente esquece disso, porque éramos nós que deveríamos estar lá, pregado na cruz. Mas não, Ele coloca o seu Filho no nosso lugar. E a gente esquece destas coisas. Você é cristão, não pelo fato de conhecer Deus, mas de ser conhecido por Ele. Conhecer aqui não é ciência intelectual. Eu não vou pesquisar Deus. Eu não vou encontrar nas palavras da ciência quem é Deus. Não. As palavras que chegam até nós através das Escrituras é suficiente, e Ele usa as palavras para a gente entender quem Ele é. Eu não preciso provar Deus, eu nunca vou provar Deus, mas eu olho para a sua criação e vejo Deus, porque foi Ele quem fez todas as coisas, e eu tenho consciência disso. Mas Ele me conhece muito mais do que todas essas coisas, e isso que é mais importante. Porque o conhecer não é pela ciência intelectual, porque se fosse assim, os grandes cientistas conheceriam mais a Deus do que qualquer um de nós. Eles têm todos os argumentos, toda a ciência que eles pesquisam, com toda a sabedoria que Deus os dá, que Deus dá a eles. Eles têm todas os parâmetros necessários para ele dizer assim: existe Deus, Deus é maravilhoso demais, Deus é bondoso, Deus fez todas as coisas. Como é que Ele faz coisas maravilosas que estão ali caminhando sem nenhuma interferência, tanto no nosso organismo, no mais microscópio que seja, quanto no maior que tenha no universo de um planeta, de um corpo celeste. Então o cientista ele tem muito mais argumentos para dizer que Deus existe. No entanto, é o relacionamento pessoal que conta. É o relacionamento pessoal que conta no conhecimento de Deus. Você com Deus. É Deus com você. E o relacionamento pessoal que Ele tem conosco é através do Filho. E isso é que nos dá condições da gente glorificar o nome dEle todos os dias de nossa vida. Se você o conhece, por que você está voltando atrás? Essa é a pergunta que devemos fazer para o texto, e que Paulo faz. Paulo faz essa pergunta aos Gálatas. Ele está perguntando à igreja, a igreja da Galácia, várias igrejas espalhadas pela região da Galácia, que estavam voltando, que estavam deixando o verdadeiro Evangelho, que estavam abandonando o Senhor Jesus, que estavam abandonando aquelas práticas verdadeiras, reais de Cristo Jesus. A palavra que ele usa, que Paulo usa, é a palavra epistrefo. Essa palavra é uma palavra que Paulo usa para conversão. A mesma palavra que ele usa para você convertido. É dar meia volta, é você voltar. Você está indo, você converte. Ele está usando a mesma palavra. E essa palavra aí tem esse sentido de conversão. Os Gálatas voltam para trás. Eu estou fazendo aí até uma redundância. Os Gálatas estão voltando para trás. E abandonaram o reconhecimento de Deus uno e real, quando veneram fracos e miseráveis elementos. Está aí na sua Bíblia, na palavra, versículo 9. Quando veneram fracos e miseráveis elementos. Isso é um sinônimo de idolatria, fraqueza espiritual. Vamos em Isaías, capítulo 2, versos 7 e 8. Isaías, capítulo 2, versos 7 e 8.
Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versos 7 e 8. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Você está rico, você tem tudo, você recebeu tudo. Versículo 8. Também está cheia de sua terra, também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. O que está acontecendo aqui com o povo de Israel? Recebeu todas as riquezas, mas se voltaram para a idolatria. Aí você diz assim, o contexto de Israel é o nosso contexto? De uma forma ou de outra pode ser. A gente tem que entender isso. Como é que a gente entende isso? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo aqui com os Gálatas. Vamos explicar melhor. Os Gálatas viviam em uma idolatria pagã. Vários deuses, religiões, e eles estavam ali. Eles entraram no cristianismo através das pregações dos apóstolos, dos discípulos, e eles chegaram a entender o Evangelho, entregaram suas vidas, mas vieram os judaizantes e começaram a dizer, olha, não é assim, vamos fazer o seguinte, vocês têm que aceitar Cristo como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas vocês têm que voltar às práticas judaizantes, judaicas. E eles começaram a ensinar as práticas judaicas. Você tem que voltar para as práticas judaicas. Vocês só vão conseguir a salvação se vocês voltarem para as práticas judaicas. E aí a gente vê isso nas práticas do conhecimento errado, que está no versículo 10, o sincretismo ali. Voltando lá para o versículo 10, do capítulo 4 de Gálatas, onde ele diz lá, guardais dias e meses e tempos e anos. O que ele está falando ali? Está falando das festas, a relação de serviço. A palavra rudimentos é a palavra grega stocheion. Essa palavra grega é ligada à piedade calendária. Tem a ideia de piedade calendária. O que é piedade calendária? Olha, você vai ser piedoso se você cumprir o calendário das festas, certo? Nós sabemos que todos os rituais de festas, de mandamentos de festas, de coisas, eram rituais que esperavam a vinda de Cristo. Tudo isso significava aquele que viria. Mas todas essas festas foram deixadas. Quando Cristo vem, só a lei moral é que vale. Não tem mais necessidade dessas festas. Eu não preciso agora continuar as mesmas práticas do judaísmo dentro do cristianismo. E existem algumas igrejas, que são igrejas cristãs messiânicas, que querem ainda continuar as práticas do judaísmo. São esses mesmos judaizantes que ainda influenciam nos nossos dias, que tentavam influenciar naqueles dias de Paulo. E é interessante a gente notar isso. A observância da Torá permite ao mesmo tempo uma precisão. Então, eram aqueles dias em que tinha várias festas, observância de elementos de dias, meses, tempos e anos. Havia dias dos santos das luas novas, que eram os meses, festas especiais tais como a Páscoa, que a gente segue ainda, com a diferença de uma realidade em Cristo Jesus, a festa dos tabernáculos, provavelmente indicadas por tempos aqui, e uma festa ligada ao Ano Novo, que a gente ainda pratica, o Ano Novo, que já vem dessa época, a entrada do Ano Novo. E a influência dos adversários, que eram os judeus cristãos, que influenciava os helenistas. Eles eram os helenistas, aqueles de fala grega, que eram os judeus de fala grega, que viviam nas cidades que foram colonizadas pelos romanos, que seguiam o judaísmo
E eles tentaram influenciar a igreja da Galácia nesse sentido. Então, amplas partes da comunidade galaciana aceitaram as exigências dos missionários judeus cristãos. Então, isso provocou uma severa crítica da parte do apóstolo. Ele ficou indignado. Paulo classifica todos os demais sistemas fora do cristianismo como sendo fracos e pobres. Aí, na palavra que você leu aí, versículo 9. E, em quarto lugar, versículo 11, Paulo ele vai aí nos chamar a atenção em relação à questão de indagar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Quando ele diz, não conheceram corretamente a culpa do ensino. Versículo 11. Versículo 11 diz, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo corre e se estende pela coroa da vitória. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo pensa, olha, será que eu me cansei em vão? E não terei nada para apresentar no dia do Senhor? Dado o seu empenho incansável pelo Evangelho. O pensamento mais temido de Paulo seja ter trabalhado em vão. Será que eu trabalhei em vão? Eu trabalhei tanto, com tanto afinco, com tanto esmero. Paulo não media esforços para pregar o Evangelho. E ele pregava mesmo. Ele não se importava com a sua vida. Ele queria ver o Evangelho espalhado pelo mundo todo. E no juízo de não poder apresentar as comunidades por ele fundadas, ou pelo menos influenciadas. Embora Paulo se atormentasse em achar que trabalhou em vão por suas comunidades, sua missão não depende simplesmente de sucesso, como qualquer pastor. Ele está independente do reconhecimento dos seres humanos. E exclusivamente comprometido com a sua vocação específica, que era o apóstolo dos gentios. Ele foi comissionado para isso. Paulo espera ganhar a comunidade pela sua argumentação, que comprova algo diferente. A preservação da transmissão da carta aos Gálatas mostra que esta esperança não foi em vão. Por isso nós estamos lendo a carta de Paulo. Já pensou nisso? Ela chegou até os nossos dias, preservada, para a gente entender tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da carta aos Gálatas. Então, tudo que ele fez não foi em vão, absolutamente. E a gente começa a entender melhor. A gente pode pegar, por exemplo, outro exemplo. Deus fala a Ezequiel, por exemplo, vá ao cemitério, Ezequiel. Ezequiel 37:3 diz, acaso poderão viver esses ossos? Ele pergunta para Deus, ao Senhor. Aliás, o Senhor pergunta para ele. E aí ele responde, Senhor Deus, tu sabes. Porque quem sabe é Deus. E Ele que controla todas as coisas. E a gente vê ali na palavra que os ossos começaram a criar vida. Mas é interessante, em versículo 37, aliás, capítulo 37, no versículo 11, ele vai dizer, o nosso Deus, ele vai dizer, esses ossos são toda a casa de Israel. Meu povo está morto há muito tempo. Nós sabemos que Deus vai tratar com o povo de Israel. Deus deu tudo para o povo de Israel. Deus fez coisas maravilhosas com o povo de Israel. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos que receberam deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós recebemos Cristo, nós entendemos quem é o Messias, que eles não entenderam. Nós fomos enxertados na videira,
nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não somos filhos de Abraão, nem precisamos ser. Talvez tenha algum judeu que seja aqui, mas se for convertido, também é filho por adoção. Mas nós devemos ser gratos a Deus por isso. Entender isso é algo maravilhoso demais. Mas o que a gente pode aplicar dessa passagem na nossa vida? O que a gente pode entender de tudo isso? Primeiro, conhecimento de Deus. Nós precisamos entender o que significa conhecer a Deus. Conhecer a Deus intelectualmente não basta, não é só isso. Quantos de vocês estão frios espiritualmente? Eu posso perguntar para vocês, eu posso perguntar para mim mesmo: quantos de nós estamos frios espiritualmente? Não tem prazer em orar, em ler a palavra, estão divagando durante a pregação, pensando em outra coisa. Quantos de nós estamos assim? Como folhas secas. A folha, quando ela cai da árvore, naquele momento ela cai verdinha, mas ela já morreu ali. Depois que ela vem ficar seca, mas ela já está morta. Ou a brasa que saiu da fogueira, ela ainda pode estar acesa, mas ela já está longe da fogueira e vai se apagar. Quantos de nós estamos tão frágeis? Quantos de nós estamos envolvidos com este mundo? Quantos de nós estamos enraigados nos nossos afazeres, no nosso trabalho, no nosso sucesso na profissão? Que talvez seja bom, sim, mas esquecemos do conhecimento de Deus por causa disso. E Deus nos chama a atenção por causa disso. Uma divindade está ocupando o tempo dos crentes. Você pensa assim: os Gálatas faziam isso, pastor. Os Gálatas estavam envolvidos com os judaizantes e começando a fazer práticas erradas, fazendo um sincretismo com o cristianismo, voltando a ser escravo, criando alguns deuses. Mas nós não, pastor. Nós não, de jeito nenhum. Nós criamos deuses e nem percebemos. Sabe qual é o Deus do século hoje, na vida dos crentes? Coisa tão simples, que está pertinho de você, que não sai. A gente estava falando sobre a vestimenta, que a gente tem que encarar Cristo como nossa vestimenta, né? Mas tem uma coisa que parece que está sendo a nossa vestimenta, é o celular. O celular tem transformado muitas vidas. Infelizmente, nós não sabemos usar o celular. E as pessoas estão arraigadas de uma forma tão forte com o celular, que não tem tempo mais para nada. E não pode se separar dele. E quando quebra, tem que comprar outro. E quando esquece, fica desesperado. E se é roubado, nossa, fica como se tivesse sido a esposa ou o marido ou o filho tenha sido sequestrado. Nós somos assim, e estamos criando deuses sem saber, sem perceber. Esses são os nossos deuses dos nossos dias, e precisamos olhar para nós mesmos e ver o que está acontecendo com a nossa vida, porque eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo de conhecer Deus. Eu não sei quem é Deus, eu só sei intelectualmente, mas eu não sei conhecer Deus como eu devo conhecer. Você já olhou para os joelhos das crianças hoje nos nossos dias? Já olhou? Você vê os joelhos das crianças machucados com metiolate? Você vê? Não. Não, nenhum, né? Mas no meu tempo, todos os nossos joelhos eram vermelhinhos com metiolate. Por quê? Porque a gente brincava correndo direto. Caía, bum, levantava, caía, levantava, quebrava braço, quebrava perna, não estava nem aí. E a gente vivia. Hoje os nossos filhos não vivem mais como deveria viver. Nós perdemos, estamos perdendo o conhecimento de Deus no meio cristão em relação a isso, fazendo essa analogia.
Quais são as evidências de que você tem conhecimento de Deus? Os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. Grande força por meio dele. Sabe quando é que a gente tem grande força por meio dele? Quando acontece algo muito difícil para a gente. Graças a Deus por isso. Porque a gente se volta para Deus e a gente vê a força de Deus na nossa vida. Isso não deve acontecer somente quando a gente está aflito. Deus é misericordioso demais e faz coisas maravilhosas com a nossa vida. Mas eu não preciso esperar para ver a força de Deus em minha vida. Daniel orava 3 vezes por dia. E quando ele foi chamado a atenção, dizia: olha, se você orar, você vai ser punido. Lembra da história? Não vou nem estender muito isso. Mas ele não quis nem saber. Ele abriu a porta, mesmo jeito que ele fazia toda a vida, abriu a janela e continuou orando 3 vezes por dia. Ele não temia, porque ele sabia quem era o seu Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus? Nós não sabemos, irmãos. Segundo, os que conhecem a Deus pensam grande coisa sobre Ele. Daniel também, olha Daniel 2, vamos lá, vou ler só essa passagem aqui, nessa parte aqui. Daniel 2, olha lá, vamos para Daniel 2, versículo 20 a 22. Os que conhecem a Deus pensam grande coisas sobre Ele. Daniel 2, 20 a 22. Daniel 2, 20 a 22. Daniel 2, 20 a 22 diz o seguinte, olha aí o que diz. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus. Os que conhecem Deus são ousados por causa dele. Lembra quando os discípulos estavam presos? Que foram indagados e disseram para Pedro: olha, não falem mais sobre esse Jesus. Ele diz assim: melhor é obedecer antes a Deus do que aos homens. E ele não quis saber. Por quê? Porque ele conhece Deus. Os que conhecem a Deus são ousados por causa dele. Nós somos ousados por causa de Deus? Não, hoje nos nossos dias nós estamos escondidos. Nós somos crentes secretos. Nós não conseguimos mostrar quem nós somos. Nós não conhecemos Deus como deveríamos conhecer. Os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. Você já pensou 3 jovens entrando numa fornalha ardente e ainda alegres para dizer assim: o nosso Deus, se o nosso Deus nos livrar, bem; se não livrar também, tudo bem. Nós não tememos o Senhor, nós não vamos adorar o Senhor, nós não vamos ajoelhar diante da sua estátua do Senhor. Não, nós tememos e amamos e adoramos ao nosso Deus, e estamos alegres com o nosso Deus, e vamos entrar nessa fornalha. Se morreremos, não importa, nós devemos nos alegrar com o nosso Deus. Olhamos para os nossos semblantes e nós vemos pessoas alcançadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo com olhares tristes, abatidos, como se fosse alguém perdido, sem rumo, sem esperança. Uma coisa interessante que Jonas Madureira fala para a sua igreja, eu vou falar para vocês, que tem a ver com a gente também. Ele diz assim: estou me dirigindo hoje àqueles que conhecem tanto o Evangelho. Vocês conhecem o Evangelho? Nós conhecemos o Evangelho. Que o Evangelho não faz mais sentido para ele. É para você que eu estou me dirigindo. Para você. De tanto ler, de tanto ouvir,
nunca consegue usar o Evangelho para si mesmo. Por isso que nesta igreja, nosso foco não deve estar em evento, mas em discipulado. Discipulado. O Evangelho tem que ser dito pelos irmãos, por aqueles que estão se reunindo, se encontrando. É o Evangelho que traz a luz para todas as outras coisas. É o Evangelho. Você liga para o irmão e diz assim: irmão, vem aqui em casa, eu quero conversar com você. O assunto vai ser o Evangelho. A gente faz isso, irmãos. Quando a gente se encontra, a gente conversa sobre o Evangelho. O Evangelho cria raiz, cria força em nossa igreja. O Evangelho cria unidade em nossa igreja. Não estou dizendo que os ímpios, os gentios precisam do Evangelho. Estou dizendo que eu preciso do Evangelho e que você precisa do Evangelho. A igreja tem que centrar tudo no Evangelho. Não só a pregação, o louvor, como nós vimos hoje. Os louvores têm a ver com o tema, graças a Deus por isso. Mas não é só isso, mas nas amizades, ações, porque é o Evangelho que transforma. É isso que acontece naturalmente, de dentro para fora. Não é mais estabelecido por meio de legalismo, não. Eu tenho que me comportar direitinho. Não é isso. O Evangelho é o que transforma. O Evangelho é o que faz você ser direitinho. Não você ser direitinho para você se comportar diante de Deus. Não. O Evangelho é que transforma você para ser direitinho. Porque às vezes a gente pensa: não, eu quero ser direitinho nisso. E aí você não consegue. É o Evangelho que transforma você. A gente precisa falar do Evangelho entre nós. A gente precisa encher a nossa mente de Evangelho. Só que a gente conversa um monte de coisa, mas o Evangelho fica em último plano. Por que eu estou chamando a atenção de tudo isso? Porque Gálatas, nessa passagem, o apóstolo Paulo chama a atenção dos Gálatas. Vocês querem voltar para suas práticas antigas, para serem escravizados novamente? Voltar aos seus deuses? Não façam isso. Paulo ficou indignado. Será que eu estou ensinando errado? Será que eu estou fazendo tudo em vão? Não, ele não estava fazendo em vão, porque nós temos a palavra dele aqui, a palavra de Deus, através dele aqui, para nos chamar a atenção. Hoje é o dia do pastor, graças a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por eu ser um pastor. Jamais passou na minha cabeça, eu queria ser arquiteto, aviador, eu queria ser advogado, comecei a ser executivo, e Deus tirou tudo para eu ser pastor. Graças a Deus. Economista, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu confesso, irmãos, a batalha é grande, mas é gratificante demais. Porque eu tenho que levar e apresentar para Deus aquilo que eu fiz, tentando ensinar a igreja o que ela deve ser, como ela deve ser. E se eu estiver errado, eu peço a Deus que Ele me corrija. Eu peço a Deus que Ele use irmãos para me chamar a atenção nesse sentido, para que eu não esteja ensinando errado, para que eu não seja um judaizante, para que eu não influencie a igreja a andar nos caminhos errados. Por isso, irmãos, a nossa vida tem que ser pautada no relacionamento que nós temos com o nosso Deus, íntimo. Conhecer a Deus não é saber acerca dEle. Conhecer a Deus é viver com Ele todos os dias na nossa vida. Amém?
Senhor Deus e Pai, para a honra e glória do Teu nome, nós te suplicamos perdão. Perdoa, Senhor, pelos nossos erros. Nós não somos perfeitos, nós erramos constantemente em nossas vidas. Nos corrija, Senhor, nos mostre como devemos andar. O Senhor corrigiu Jó, o Senhor corrigiu Paulo, Pedro, Davi, Moisés, Abraão, todos. O Senhor também nos corrija, nos dê sabedoria, nos dê alegria de te servir. Senhor, essa igreja é a tua igreja, é a tua igreja amada. O Senhor deu de presente ao teu filho. É o Senhor que edifica, é o Senhor que derrama a sua graça nela, é o Senhor que faz florescer, é o Senhor que dá frutos. Que essa igreja seja uma igreja unida, uma igreja missionária, uma igreja que conheça realmente a Ti, que desbrave, que seja audaciosa, que não tema, que não tenha medo de enfrentar as dificuldades da vida, que mesmo nas circunstâncias difíceis, cada membro que sofre possa se regozijar diante da Tua presença. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Cristo, amém.